de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos vossos corações. Mais uma vez estamos aqui no canal para gravarmos mais um vídeo para o canal. Nosso compromisso aqui é um compromisso genuíno, compromisso com as escrituras sagradas, com aquilo que se alinha à nossa fé e conduta. A escritura sagrada, a palavra de Deus, é a única guia e conduta da nossa fé. Deus abençoe nossos amados irmãos que têm compartilhado os nossos vídeos com seus familiares nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook. É um prazer estarmos aqui com os irmãos, mais uma vez aqui, debaixo de uma grande alegria no coração, de servir a Cristo e estar aqui compartilhando com vós, um conteúdo sólido, autêntico, verdadeiro, com muita responsabilidade. Irmão, o nosso vídeo de hoje vai ser um vídeo bombástico. A confusão que o Conselho de Anciãos do Braz está trazendo para a Irmandade. É esse o nosso assunto de hoje, irmão. Hemos recebido muita ligação, muito WhatsApp, muitos irmãos, muita Irmandade, muitos lugares do Brasil e até do seio ministerial, da crise ministerial que está instalada no Braz. E cada vez mais a crise, irmão, avança. Segundo fontes que tenho recebido, dizendo que o Braz se dividiu em 3 partidos. Em um partido de anciãos, que estão ligados mais a uma sociedade, sociedade oculta que tem na congregação. Outro ala são os anciãos mais antigos, e outra ala é dos anciãos que querem que tenha o ensino bíblico dentro da congregação. Irmãos, deixa eu falar para os irmãos uma coisa. Essa crise, os irmãos, Irmandade, está vendo por causa da internet, por causa da tecnologia, que muitos têm a facilidade e o acesso, e vai e denuncia no particular. Mas essa crise, irmão, ela sempre existiu dentro da congregação. Meu saudoso sogro, ele denunciou essa crise desde os anos 60. Agora, os anciãos davam conta de abafar o que passava nas reuniões ministeriais no Braz, como no tempo do Vitório, do Richier, do irmão Miguel Espina, Luiz Sanches, Basílio Gitte, Luciano Carmona, Elias de Camilles, Pedro Regina. Então, todos esses anciãos, irmão, eles abafaram muita coisa.
não saiu para fora. Mas aí a crise foi instalando-se e chegou o tempo da tecnologia. Então, e o que acontece? Os próprios anciãos estão denunciando, irmãos, denunciando e relatando o que está acontecendo no Brás, dizendo que o Salvador Bueno já perdeu as rédeas da situação, né? Segundo o que está controlando aí dentro do Brás, é o irmão lá de Viçosa. É ele que é o principal articulador ministerial. Então, irmãos, tem uma coisa muito grave que está acontecendo, que é a quebra da unidade. A quebra da unidade. A unidade do corpo da igreja, quem promove ela é o Espírito Santo. Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, do verso 12 ao 31, ele vai falar dessa unidade. E aí, quando ele vai falar do corpo, tem muitas ilustrações que o apóstolo Paulo usou para falar da igreja. Usou em 2 Coríntios, capítulo 11, tipificou a igreja como uma noiva, né? Outros textos, 2 Coríntios, capítulo 3, tipificou a igreja como uma família, tipificou a igreja como uma lavoura, tipificou a igreja como um edifício. Mas aqui, por que ele usou essa metáfora do corpo para com a igreja? Pelo seguinte motivo, irmão. Porque no corpo nós temos o sangue, né? O sangue, ele bombeia o sangue por todos os órgãos do corpo para manter vivo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Espírito Santo, a igreja foi batizada no Espírito Santo no corpo de Cristo, formando ali uma unidade. Por isso, irmão, que o corpo é indivisível. É indivisível. Porque se arrancar um braço do corpo, ele morre. Uma mão, um dedo, uma orelha. Ele para de ter vida. Porque a igreja foi constituída para viver unida. Então, eu vou ler um texto aqui da carta do apóstolo Paulo, que fala o que é que provoca, irmãos, a quebra da unidade. E aqui, 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a igreja. E aí ele usa de 3 figuras para identificar a igreja. Usa da família, usa de uma lavoura e usa de um edifício. De um edifício.
Abra aí a sua Bíblia, acompanhe comigo aqui, para os irmãos entenderem. E nós abordarmos sobre esta crise no Conselho de Anciães, que está trazendo confusão na cabeça da Irmandade, muita tristeza, irmão, na igreja, no meio tanto da Irmandade mais nova, como daquela Irmandade antiga. Como eu tenho mais de 44 anos na CCB e muita amizade no meio da Irmandade, do Ministério, então são-me passadas as informações do que está acontecendo nos bastidores. Mas aqui, Paulo, no capítulo 3, do verso 10 até o 17, ele diz assim: segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edificar o fundamento, ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo, no início, ele ilustra a igreja como uma família, né? Aqui, ele depois ilustra como uma lavoura, né? Mas aqui, ele vai ilustrar a igreja como um edifício. E aí ele fala, segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como sábio arquiteto. Aí ele vai, mas veja cada um como edifica. Esse cada um aqui está se referindo aos ministros da palavra dos tempos atuais. Querendo dizer, veja como edifica, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Cristo Jesus. Se alguém colocar nesse fundamento ouro, prata, pedra preciosa, feno e palha, a obra de cada um será manifestada. O que é ouro, prata e joia preciosa? São os ensinos autênticos, os ensinos verdadeiros, os ensinos com excelência das Sagradas Escrituras. Entendeu? Então, são ilustrados aqui como ouro, como prata e como pedra preciosa. E feno e palha e madeira, o que significa? Significa os ensinos falsos, os ensinos contraditórios, que contradiz a Escritura. Então, ele está falando que a obra dos construtores, ela vai passar por um teste de fogo, quer dizer, dos pregadores, daqueles que estão na frente do rebanho. O que eles pregam vai passar pelo fogo. Se for passar no teste, vai receber galardão, louvor de Deus. Mas se for reprovado, a sua obra vai ser queimado, vai ter dano,
a sua obra vai virar cinza. Vai virar cinza. Entendeu, irmãos? E o tal será salvo como pelo fogo. Aqui, esta parte não está falando de salvação. Está falando de galardão, de recompensa. Aí o apóstolo vai falar aqui no 16. Não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é santo. Então, o santuário de Deus aqui é a igreja. Querendo dizer, se alguém destruir o santuário de Deus, quer dizer, a unidade, irmão, a unidade da igreja, a comunhão da igreja. Se alguém destruir, Deus o destruirá. Então, irmão, este assunto que eu trago aqui no meu vídeo, para nós falarmos da gravidade que está acontecendo no meio do Conselho de Anciães em São Paulo. Está trazendo muita tristeza para a igreja, para a irmandade, sabe? Os irmãos do ministério de outros estados, de outras nações, né? Porque o negócio veio à tona, né? Primeiramente, fizeram uma cilada contra o irmão José Nicolau. Sentaram ele injustamente, foi condenado por coisas terríveis, que segundo ele e a própria família que está viva, que ele nunca cometeu. Foi destituído pelo Conselho de Anciães, né? Agora, Ricardo Pavanelli, genro do irmão Salvador Bueno, foi destituído sem ter direito de se defender, né? Inclusive, as informações que temos lá dos bastidores do Brás é que nem o irmão Salvador Bueno eles deixaram entrar nessa reunião. E aí, irmão, a crise se desatou. Mas isso aí, irmão, é apenas a ponta do iceberg. Então, o que é que eu estou trazendo aqui, irmão? Por isso que muito tempo, eu me resguardei, né, para não vir me pronunciar a público, né? Mas chegou o dia, o tempo de eu estar na internet, de eu estar no YouTube, me pronunciando e denunciando aqui, e abrindo a mente da nossa irmandade. Irmão, o nosso fundamento é Cristo. Nós temos que estar fundamentado em Cristo. É Ele que é a nossa referência. Hoje, dentro da igreja, nós não temos irmãos que sejam exemplos de nossa referência, porque todos estão envolvidos, irmão, ou dança a música que eles tocam, ou perde o ministério. Então muitos amam mais o púlpito do que a própria vida eterna. Muitos não têm peito e sangue no olho de vir na internet mostrando a cara, igual eu mostro, e fazer denúncia. Por quê, irmão? Meu fundamento e a minha sustentação
não está em boca de ninguém, de ancião. A vida que eu tenho, ela não emana de púlpito, nem de tribuna nenhuma. A vida que eu tenho, ela emana do próprio Cristo. É com Ele que eu fiz a aliança. Então, meu fundamento é Ele. Ele que é a espinha dorsal da minha fé. Por isso que eu prego uma palavra cristocêntrica, sólida, uma palavra que tem bases, que tem pilares de sustentação para a igreja. Então, irmãos, os que estão alinhados aos anciães, irmão, estão caindo em depressão, em guerra, em confusão, porque onde o Espírito Santo está, não tem, irmão, o que está acontecendo. É muito feio, é muito feio, é muito triste. E uma igreja que tem muito tempo, né, bastante anos, numa situação dessa. E o exemplo mais vergonhoso vem de dentro do próprio conselho de anciãos, dos próprios que está no governo da congregação cristã no Brasil. É de lá de cima que está vindo o desmoronamento. E aí, irmão, que palavra que eles vão pregar para o povo? Diante de uma bagunça dessa, diante de uma desordem dessa, que palavra vão pregar, irmão, para o povo? Se eles mesmos estão divididos, se eles mesmos levantaram o partido, que palavra vão ter para pregar para o povo? Que ensino vai ter para pregar a igreja? Porque está tudo destampado, irmão. Só não vê quem não quer ver. Então, eu trago esse assunto aqui. Nossa irmandade, temos que estar em Cristo, independente do que aconteça. Temos que vir para Cristo. Vir para Cristo. Ele é o único que nunca foi motivo de escândalo. Ele é o nosso referencial. Quem se referencia por Ele, irmão, não fica bambeando, não fica desequilibrado. Então, irmãos, temos que entender o espírito do engano que foi instalado na CCB, né? Muitas pregações falsas que não tem nenhum alinhamento com Cristo, com o servo de Deus que serve a Deus em espírito e verdade. Que é um vídeo para alertar você, despertar você. Desperta-te que tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Irmãos, nós não podemos comer tudo que vem. Nós temos que examinar as fontes. De qual fonte nós estamos bebendo? Não, irmão, não pode beber de qualquer fonte, irmão. Porque aí nós vamos se alimentar de algo que vai trazer prejuízo para a nossa vida espiritual. Temos que discernir, como disse o apóstolo João, examinai os espíritos, que nem todo espírito é de Deus. Fique com Deus, ósculo santo, no vosso coração.